Fala, molecada, como é que vocês estão? Joia? Hoje vamos falar dele, do Conde Drácula, de Bram Stoker. Olha a cara desse homem aqui, ó. Olha que coisa trevosa, né? Coisa vampiresca. Gente, quem não sabe, eu sou apaixonado pelo Arlequine, tá? Meu top 3 dos caras que eu mais gosto é o Arlequine. E, gente, ó, inclusive, ó, são 2 volumes, tá? Dos livros do Arlequine, né? O volume 2, né, é tudo em português, ó. Notação algébrica, tudo certinho. O volume 2 já é um pouco mais técnico, porque são as partidas de Mundial, né? O Arlequine contra o Oive, contra o Capablanca, aquela partida do canhão de Arlequine, né? Contra o Ninzovic, é do segundo volume. Mas hoje a gente vai falar de uma partida do primeiro volume do Arlequine, tá? É a primeira partida do livro. Então é a primeira grande partida do Arlequine, né? Que tornou ele conhecido e tudo mais. Foi jogada em 1909. O Arlequine, se eu não me engano, é de 1892. Então ele tinha 92. Ele tinha isso daí, né? 1902 ele tinha 10. 1909, 10. Tinha 19, né? 19 anos. Por aí. Acho que é. Não, isso mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16 anos. Olha aqui, não tinha 16 anos mesmo. Então vamos lá. Ó. Ele está jogando com um cara que chama Gregory, que está de pretas, e ele está de brancas. Essa partida, vocês vão ver que um erro das pretas vai custar a partida, tá? Tem algumas coisinhas na abertura para a gente ver também. Então vamos lá, vou tentar fazer um vídeo que não fique tão longo. Então, ó, vai jogar uma Viena, né? O Arlequine vai jogar uma abertura vienense, E4, E5, cavalo C3, né? O Arlequine ele quer controlar um pouco mais essa casa, né? Por conta da abertura vienense. Cavalo F6, bispo C4. E aí, as pretas aqui jogaram o lance cavalo C6, tá? Tentando controlar um pouquinho mais, talvez, a casa de D4. Só que, ó, aqui as pretas podem ganhar um peão, tá? Simplesmente toma. Simplesmente toma. Por quê? Porque as brancas não podem retomar o cavalo porque leva um garfo mardoso aqui. Um garfo mardoso. Então, sempre quando você vê esse tipo de configuração aqui, ó, duas peças aqui próximas de um peão defendido, é um tema tático do garfo, tá? Então poderia ter ganhado um peão. Mas enfim, as pretas aqui decidiram não, né? Agora então cavalo C6, D3 pelo Arlequine, bispo B4 crava o cavalo ao rei, bispo G5 crava o cavalo à dama. E aí as pretas fizeram um lance meio... mais ou menos. Porque é um lance que ele fere um dos princípios da abertura. Veja que o preto tem um problema. Na verdade, gente, o bispo da dama, principalmente das pretas, é sempre um pé no saco, tá? Não é só em peão dama, não, abertura de peão rei também. Esse bispo aqui, ele fica travado, né? Ele não sai. Veja que esse bispo precisa sair, né? Olha só, as brancas, os 2 bispos já saíram, a dama está livre, esse cavalo sai em um lance só, ele desenvolve um lance só. Esse bispo, ele precisaria de 2 lances para ele ser desenvolvido. Um de peão, né? Seja por fianqueto, seja pela diagonal C8H3. E dito isso, o cara me jogou um cavalo D4. Então ele mexeu a mesma peça 2 vezes, né? Aqui era melhor, o Arlequine diz que era melhor o quê? Dar um toque Minerva,
no bispo, tá? Bispo tomaria, né, atacando a dama. O bispo toma com cheque, B toma, dama toma e chances iguais, né? Chances iguais aqui. Tem esse lance que seria muito chato, né? Ó, cavalo A5 porque ataca o bispo. Qualquer uma dessas duas casas que o bispo for, né, D5 ou B5, vai ser atacado por peão. Se o bispo voltar, ele vai trocar aqui, né? Então, vai ficar ia transportar o êxito final de torre cavalo contra torre bispo, as pretas, enfim. Mas não estaria tão ruim não. Seria melhor, né? Mas não foi o plano escolhido pelas pretas. Pelas pretas. Então o que ele fez aqui? Jogou o cavalo D5. Deus seja louvado, vamos ver o que ele quis, né? Levou um A3, cavalo, bispo por C3 cheque, B toma, cavalo volta para E6. E aqui olha que coisa legal, né? Olha como o Alekhine muito novinho, ele já tinha umas ideias muito legais. Ele não voltou o bispo para D2, tá? Ele jogou H4. Olha que malandro, né? Porque aqui se o cara toma, pode ser que complique um pouco a vida dele. Porque se ele toma, talvez aqui, H toma, cavalo não tem nenhuma dessas duas casas, porque a dama controla, não tem porque o D5, porque o peão controla, teria que voltar, né? E aí levaria um G6 aqui e vai começar a pesar, né? Porque mesmo se avançar ou se tomar, vai enfraquecer um pouco essa ala do rei aqui, né? E veja que esse cavalo entra rápido, o roque, inclusive aqui, tem coluna aberta para torre, tem coluna aberta para outra torre. Eu jogaria até o rei aqui, ó. Se eu estou de brancas, eu jogaria até sem roque para aproveitar as torres, né? Mas enfim, é o que eu faria, né? Vocês não precisariam fazer igual, não. Mas vamos lá. Jogou aqui, ele jogou o peão, né? H4. As pretas não tomaram, jogou H6. O bispo voltar para D2, né? D6 pelas pretas, pelo amor dos meus filhinhos, abriu o bispo. E o Alekhine jogou dama F3, tá? Ele diz que esse lance é um pouco superficial. Ele depois analisando, ele diz que não gosta muito, que ele preferia jogar esse cavalo para G3, né? Via E2, né? Cavalo E2, jogar esse cavalo para G3, né? Porque teria futuramente um posto aqui, né? Um posto bacana para o cavalo, em F5 tudo mais. Mas vocês vão ver que esse cavalo ele vai, de um jeito ou de outro, ele vai sair daqui. Mas enfim, jogou, né? Dama F3. Esse dama F3 vai ser útil depois, calma lá. Bispo D7 pelas pretas, G4 pelo Alekhine, dama E7, G5. Olha só como que o Alekhine desde moleque ele já jogava desse jeito, né? Já jogava para cima. E aqui as pretas. O preto aqui ele jogou meio bunda mole, né, cara? Esse jogo aqui, vocês vão ver. Ele voltou o cavalo. Talvez ele pensou assim, até Voltaire voltava. Por que eu não vou voltar? Ele voltou o cavalo para G8, tá? Só que aqui, o Alekhine mesmo diz isso. Ele fala assim, ó, as pretas poderiam ter avaliado melhor a posição e visto o seguinte, que essa torre das pretas, ela tá um pouco murchinha aqui. Essa torre está mais chata, uma torre mais ativa. Então, se ele troca essas torres e faz um rocão, o rei está seguro.
por exemplo, troca aqui, né? Torre por H1, dama por H1, roque longo, né? Vamos visualizar, por exemplo, aqui, ó, o que seria melhor, né? Toma, 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 antes de salvar o cavalo, toma a torre, dama, toma, aí sim, salva o cavalo, joga o cavalo para cá porque estava atacado, né? E se o cara joga um dama H7, você faz um rocão aqui e Deus seja louvado, ó, tá bom? Agora está defendido. Eu prefiro, se você analisar aqui as pretas, elas estão sólidas aqui. Tá um pouco na retranca, né? Não dá para eu tomar esse peão com o cavalo, porque por enquanto, porque o bispo toma, a dama toma, mas aí esse bispo aqui toma o peão de F7, né? E está ameaçando o cavalo, enfim. Então ainda não dá. Mas veja que eu prefiro, por exemplo, o rei das pretas. Eu acho que o rei das pretas está seguro aqui na ala da dama, né? E aí você vai tentar se soltar, né? Vai tentar alguma coisa aqui, né? Vou jogar talvez esse aqui, tira esse bispo daqui, né? Porque aí o bispo aqui, se ele ficasse aqui, ele tampa a torre, enfim, algo do tipo. Vai tentar soltar, né? Mostrar as asinhas. Só que não foi o que o cara fez, né? Ele poderia ter avaliado melhor, né? Ele teria essa boa chance de ele se soltar aqui, mas ele voltou o cavalo. Enfim, voltou o cavalo para G8. Vamos lá. Torre B1 pelo Alekhine, já, né? Em cima do peão de B7. Bispo C6 protegeu o peão. Cavalo H3. Aí ele diz, né, o desenvolvimento insatisfatório desse cavalo é consequência direta dos lances arriscados anteriores, né? Então, já não dá mais para ele fazer aquele plano com o cavalo, mas ele vai centralizar. E agora, pessoal, as pretas vão fazer um lance que vai custar a partida, tá? E eu quero que você pense aqui, mesmo que você tivesse de pretas ou ainda de brancas, se você está de pretas, o que você faria aqui? E se você tivesse de brancas, né, continuasse de brancas, o que você esperaria que o seu adversário fizesse? Tá? Pensa aí, vou dar uns segundinhos aí enquanto eu tomo o pretinho. Eu, Hugo, pensaria em duas coisas aqui. Ou rocão direto, né? Joga esse rei para cá, pelo amor de Deus, segura esse rei. Ou, pelo menos, H por G5, H por G5, ó, toma, toma. E aí você sobrecarrega essa dama, né? Porque essa dama não pode sair daqui porque ela está vigiando a torre. Se essa dama branca sair de F3, esse cavalo fica cravado, né? O cavalo não pode sair porque a dama, a torre, toma a torre de H1 com cheque e vai tomar a torre de B1. Então, e aí vai ficar, preto fica ganho aqui, né? Então, talvez, né, eu pensaria algo do tipo, né? Ou roque long. Agora, aqui o cara, eu não sei se ele estava com fome, queria que acabasse logo, ou ele estava, não sei, muito confiante, né? Viu o Alekhine garoto, jogou o rei para D7. Rei D7, cara. Eu nunca vi isso. O cara deixa de fazer o roque para centralizar o rei. Com dama, par de bispo, torre em coluna aberta ainda. É muito perigoso isso, né? O rei está muito mais seguro na ala, gente, do que no centro. Aí o que o Alekhine fez? O cara jogou o rei dele no centro aqui, já tomou cajadada já, né? Dama G4, exclama. Claro, né? Já cravou o cavalo aqui, ó, ao rei, cavalo que já está atacado pelo bispo, tá? E outra coisa, gente, a ideia desse dama G4, além disso, é centralizar o cavalo via F4, tá? Porque se o cara tomar, ele retoma, atacando uma terceira vez um cavalo que já está cravado. Então,
esse lance do rei aqui foi muito ruim. É o lance que perde, tá? Torre F8, buscando um contrajogo aqui, né? Com jogar um F5. Só que aí o Alekhine diz o seguinte: as brancas, no entanto, vão refutar esse contrajogo com um belo sacrifício. Vocês vão ver, ele vai sacrificar a qualidade, o Alekhine, em troca de um ataque desgraçado, tá? Aí ele fala assim, ó, em todo caso, o jogo das pretas já está comprometido em consequência do erro no seu 14º lance. Esse rei D7 foi um erro muito grave. Erro muito grave. E aí jogou F4 e as pretas jogaram F5. E aí vem o sacrifício, né? A gente provavelmente, né, se estivesse jogando aqui, a gente ia tomar com o peão F por E5, né? O Alekhine tomou E por F5, né? Por quê? Pô, mas entregou a torreta? Entregou a torreta. Só que o objetivo desse sacrifício é o quê? Afastar o bispo da dama, né? Então, a hora que ele estiver lá em H1, ele vai ficar longe do jogo, ele vai ficar deslocado, tá? Aí o Alekhine pensou, eu avanço o peão da dama, troca, bloqueio a volta do bispo, e o bispo é o único que protege B7. E aí a torre vai tomar B7, vai tomar A7, né? Por exemplo, o cara tomou aqui, empurra um D5, um D4, né? Toma. Esse cavalo já está atacado, né? Então, por bem ou por mal, vai cair uma peça, tá? Se ele salvar, veja que ele não pode tirar o cavalo aqui, viu, gente? Porque se ele tomar aqui, perde a dama, né? Se ele toma aqui, ele leva um cheque, né? Descoberto e ataca a dama e perde a dama. Ele vai cair atacando a torre. Então não, tá? Então esse cavalo tem que ficar aqui. Então já está perdido. Ele vai empurrar esse, de qualquer forma, vai bloquear a volta do bispo e vai cair B7, vai cair A7. Então esse foi o raciocínio do Alekhine, né? Esse é o raciocínio dele. Deixa eu ver se estava assim, né? Tava como aqui? Tava assim. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Tá. Então vamos lá. Então ele tomou aqui, né? Como é que tava aqui, gente? Tinha um peão em algum lugar. Calma lá. Deixa os três aqui. Deixa eu ver como é que tava, porque às vezes eu me perco aqui. Calma lá. Tava assim. Bom, beleza. Então, olha aqui, ele tomou. Esse foi o sacrifício que ele fez. O Gregory tomou lá, pagou para ver. Tomou a torre. Quando toma a torre, F por E6 com cheque, ou seja, um ganho de tempo. E aí, olha só, rei C8, tá? Ele não volta. Vamos fazer um cálculo aqui, pessoal. Por que ele não joga o rei em D8 ou em D8 ou E8? Primeiro que se ele jogar aqui em D8, ele vai voltar a dama com tempo no bispo, tá? Vai cair a 7, dama 8, checkmate, tá? Esse é a ameaça se ele jogar o rei em D8. Agora, se ele joga o rei aqui em E8, vamos dar uma olhada. O rei em E8 ele fala também, ó. Se ele joga rei em E8, a dama volta para G1 da mesma forma. D5, bispo B5, cheque. E ele está falando assim, ó. Se rei D8, bispo D7 ganha. Tira as últimas duas casas do rei aqui. Misericórdia. E esse peão ninguém toma nunca mais. E se joga um C6,
Tá falando que C6, bispo por C6, cheque, ganha. Ganha por quê? Deixa eu ver. Vai tomar. Só tem esse. Vai começar o massacre aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Enfim. Enfim, né? Então vocês entenderam. Vocês entenderam por que não, né? Por que é rei C8 aqui? Rei C8, tá? Dama G1 foi o lance do Alekhine. As brancas não querem tomar o bispo, as brancas querem penetrar com a dama na posição. E as pretas acharam o melhor recurso, jogou C6. C6 aqui. Porque eles viram o que? Se o cara toma o bispo, as pretas devolvem a iniciativa para as pretas. Porque se o cara toma aqui, ele vai jogar um D5, o bispo só tem... Desculpa, estava assim, né? O bispo vai ter que voltar, cobre, fica na frente da torre, e aí, né? Vai ficar uma maravilha aqui. Concorda comigo? Espião tomou, preta tá de volta no jogo, ó. Tem esse, cavalão vem, né? Pode tomar aqui com cheque descoberto, enfim. Vai começar umas chateações, né? Vamos lá. Deixa eu ver como que estava a posição aqui. Vamos fazer a posição de novo, tá? Tava assim, assim, assim. O rei tava aqui, dama tava aqui. Eu quero fazer desde o começo pra gente não se confundir. O rei tava aqui, né? O bispo tava aqui. Vamos voltar aqui, pessoal. Rapidinho, tá? Só para não confundir. Tava aqui, o cavalo tava aqui. Então vamos lá, ó. Desde o início, porque a combinação começou lá atrás. Então veja que ele tomou, o Alekhine tomou, né? E por F5. As pretas tomaram a torre. Tomou o cavalo com cheque, rei C8, tá? Dama G1, C6. As brancas agora, o Alekhine não tomou aqui, tomou em A7. Por que tomou em A7, Hugo? Porque tá ameaçando checkmate, né? Ó, não, aqui não ameaça checkmate ainda. Calma, não ameaça checkmate ainda não. Tomou em A7. E aí, veja que o peão de B7 está atacado, né? Mais de uma vez, ó. Torre e dama. Então, C5 pelas pretas, né? Ó, abre a defesa do bispo no peão, tá? E olha só o que o Alekhine pensou agora. Ele falou assim, ó, ele precisa abrir esse bispo escuro dele. Então, o que ele jogou aqui, ó? D4. D4. Porque veja que qualquer um dos dois peões que tome, por exemplo, se toma aqui, ele retoma, abre o bispo, ó, e está ameaçando o checkmate, né? Com o bispo em A5, cortando a diagonal do rei, está ameaçando esse mate, né? Não tem nenhuma dessas casas, dama A8 é checkmate. Então essa é a ameaça das brancas aqui. Então esse lance é muito forte, tá? Um lance muito forte. Jogou D4. Dama C7 pelas pretas. E aí D5, fechando o bispo escuro, tá? E agora, gente, a ameaça aqui é irrespondível, tá? Tá ameaçando esse. E aí, ó, tem que tomar muito cuidado. Se as pretas jogam um dama B8 aqui, por exemplo, leva mate, hein? Ó, leva mate. Dama A4, por exemplo.
torre D8, aqui ó, torre D8, torre por B7, veja só, e aí tem que tomar de rei, porque se tomar de dama, ó, se tomar de dama leva esse, né? Aí perde a dama, né? Então vai ter que tomar, vai perder a dama. Então aqui teria que tomar de rei, né? A torre. Dama A6, cheque. Rei C7. Dama C6, checkmate. Então, olha o perigo, né? Olha o perigo da posição aqui depois desse D4 aí. Depois do D5, por exemplo. Então, vamos lá, vamos voltar como estava aqui. Aqui tá, essa dama estava aqui. O rei estava aqui. Peão. Torre. Pá, né? Deixa eu ver. Depois é o D4, né? D4, tá. Dama veio para C7, D5. Beleza. Depois do D5, o cavalo veio para E7. Torre tomou. B7, desculpa, essa torre estava aqui. Torre toma B7. Dama toma B7. E ele não viu. Não viu. Bispo A6. Foi tentando, último recurso, né? Bispo por D5. C4. Olha só que demônio esse bispo aqui que vai virar. Tá ameaçando esse. Vai ganhar outro peão, vocês vão ver, né? E tá ameaçando, gente, qual? Isso aqui, ó. De novo. Bispo A5, cortando a diagonal. Vai levar esse. Dama tá cravada, checkmate. Tá? Dama A8. Ó, cortar a diagonal e levar o dama A8 é uma ameaça constante aqui da posição, tá? Então, depois do C4, o cara falou, quer saber? Chega de tortura. Tô com as duas torres mesmo, luta duas torres contra a dama. Tomou, dama por A6, cheque. Bispo B7. Cai mais um peão, né? Dama por B6, por D6. Cavalo C6. G por H6, G por H6. F5, olha só que lance interessante, gente. F5, o Alekhine, ele viu o quê? Ele força as pretas a tomarem esse peão. E aí tem um tático, né? Tem um tático que... não é um tático, na verdade. Ele é meio que forçado. As pretas vão ter que devolver uma peça, né? Vai ter que entregar uma peça. Esse cavalo aqui, ó. Vocês vão ver como. Por quê? Por quê? Porque tá, primeiro que tá mantendo a ameaça disso aqui, tá? Ó, ele tá ameaçando isso aqui. Sempre. Bispo A5 com dama C7, cheque e mate. Tá ameaçando isso daqui, tá? Vamos lá, vamos lá. A torre tem que tomar. Cadê aqui? Cadê aqui? Cadê aqui? Deixa eu achar aqui, pessoal. Isso, ó. Torre toma F5. Dama D7, cheque. Rei B8. E7. E aí tem que tomar esse peão, porque vai fazer outra dama, vai entregar uma torre e tá perdido. Já tá perdido, né? Mas aí perde muito mais rápido. Então, ó, teve que tomar, né? Cavalo por E7. Dama por E7. Torre de H em F8. Dama D6, cheque. Rei A8. Olha que tristeza. Cai mais um peão. Eita. Torre de 8 em F6. E aí tem um intermediário, né? Veja que deu um duplo, mas as brancas tem um intermediário aqui, ó. Tem um dama D8 cheque, né? Rei A6.
bispo E3, torre F3, outro intermediário, eita, bispo C5, cheque, rei A6 e depois de dama B8, as pretas abandonaram, tá? Por quê? Porque a ameaça é essa, né? A ameaça é essa, checkmate, né? Com dama A7. A casa de A7 e a casa de A8 é sempre um inferno, né? Então depois desse lance não tem o que fazer. E veja que você não tem esse cheque aqui, ó, em F1, porque o rei vem para E2 e acabou. Essa casa está controlada, ó. Você não tem cheque de torre nessa casa porque o cavalo e o bispo estão protegendo F2. Então acabou os lances, isso daqui vai chegar, né? É inevitável. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa partida. As partidas do Alekhine são, cara, para mim isso aqui é uma coisa de louco, né? Eu gosto muito, é o xadrez agressivo, xadrez bem pensado, bem calculado, tá bom? Se vocês gostarem, comenta aí, né? Não esquece de seguir, pessoal, dá uma força aí, compartilha, curte, compartilha com seus amigos aí do clube, da escola, da faculdade, com o papagaio, com o cachorro do vizinho, com quem gosta de xadrez. E comenta aí que partida que vocês querem ver, que aí eu busco elas aqui, trago ela aqui para vocês, tá bom? Do Alekhine ou de alguém que vocês gostem, tá bom? Deixa aí a sugestão das partidas nos comentários, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima. Beijo do Magrão.